Sejam bem-vindos ao canal Na Onda da Matemática. Vamos dar sequência ao nosso conjunto de aulas sobre integrais. E agora nós vamos trabalhar, ainda no tema da antidiferenciação, o teorema da regra da cadeia. Esse teorema é importante porque ele já vai dar fundamento para a gente resolver um outro grande conjunto de antiderivadas, e posteriormente chamaremos de integrais. E depois ainda, quando a gente falar de técnica de integração, o método que a gente vai denominar depois de substituição. Então, esse link desse teorema vai estar diretamente relacionado ao método da substituição. Bom, o teorema diz o seguinte: se g de x é uma função diferenciável de x, e seja o intervalo i a imagem dessa minha g de x, suponhamos que f seja uma função definida em i e que f maiúsculo seja uma antiderivada de f nesse intervalo i. Então, se a gente pode chamar aqui, se chamarmos u de g de x, a gente tem o seguinte: uma integral que tiver essa forma aqui, f de g de x multiplicado pela derivada de g de x, ou seja, então tem uma relação aqui onde a g de x aqui dentro como o domínio da função f, e ao mesmo tempo a sua derivada vai aparecer no integrando, né? Então, eu chamando a g de u, esta derivada vai ser g' de x dx, então vai ser o du. Logo, a antiderivada dessa função f está apresentada aqui, ó, f maiúsculo de quem? Da variável u aqui, mais a constante arbitrária. Como é a g de x, então eu tenho que é uma antiderivada em g de x mais a constante arbitrária. Então, com esse teorema, eu já vou conseguir resolver. Já tem um grande grupo de antiderivadas que a gente consegue resolver pela fórmula das derivadas. Agora, com a regra da cadeia, esse conjunto aumenta ainda mais. A gente vai fazer aqui uma pequena demonstração, não muito rigorosa, mas que é importante que você se atente para ela e tente entender o passo a passo. Qualquer coisa depois você reveja o vídeo e tenta entender, porque se você entender isso aqui, vai ficar muito fácil você usar o teorema da regra da cadeia para você resolver as antiderivadas, e ao mesmo tempo, quando a gente falar no método da substituição, você também vai estar tinindo para atender a encontrar a solução lá na frente do que nós vamos chamar das integrais, por este método, né? Bom, a demonstração se baseia no dado, né, do nosso teorema, de que u é a g de x, então u está em i, e como f maiúsculo é uma antiderivada de fzinha em i, segue que podemos escrever assim, ó, a derivada da fzão em relação a u é fzinho, e a antiderivada da f de u em du é a f maiúscula de u mais a constante de integração. Isso aqui a gente viu isso nas aulas anteriores, e é uma informação também dada no problema, porque ele diz que a função f maiúscula é uma antiderivada de f, e a antiderivada mais geral a gente vai escrever como f de u mais a constante de integração. Bom, também podemos fazer o seguinte, olha, a derivada da função f de u, como a f de u e a u é a g, então eu posso escrever que é a derivada da f de g de x dx. E do lado de cá, eu também posso pegar esta função u e escrever a derivada dela. Então, eu estou fazendo aqui uma observação 3, né? A derivada da função f de g de u, g de x em relação a x é igual à derivada de f de u em relação a x, porque f de g de x é f de u, né?
Então eu posso utilizar essa notação. Aplicando ao membro direito da equação 3, membro direito, a regra da cadeia para diferenciação, temos que a derivada da f de g de x em relação a x é igual a f de u du multiplicado pela derivada de u em relação a x. Isso aqui vem lá da regra da cadeia para diferenciação. Substituindo o resultado 1, ó, df de u du, df de u du, substituindo este resultado aqui, perdão, aqui, o que nós temos? Ó, este resultado aqui, então nós temos, ó, f de u. F de u vezes a derivada de u em relação a x. Como u é igual a g de x, o que a gente pode refazer reescrevendo ela aí? Ó, podemos reescrever a 5 como sendo a derivada de f de g de x em relação a x é igual a f de g de x vezes a g' de x, porque a derivada de u sendo u g de x é a g' de x. Certo? Agora, juntei aqui, ó, todos os passos anteriores que a gente tinha anotado até o momento da 6, né? E a partir dessa sequência a gente conclui o seguinte: se eu fizer a antiderivada desta expressão aqui, vai ficar perdão, do lado de cá, f de g de x mais c. Cuidado só que aqui está do lado de cá, tá? E a antiderivada desse termo aqui em relação a x está do lado de cá. Eu fiz aqui uma inversão aqui na hora de escrever o final. Ou seja, a antiderivada de f de g de x, g' de x, em relação a x é igual a f de g de x mais c, que é o que a gente queria apresentar aqui, né? Então, com isso, a gente mostra de forma resumida, sem muito rigor matemático, não está uma demonstração aqui indo linha a linha, mas uma ideia para que a gente fixe esse teorema da regra da cadeia. E podemos fazer aqui na sequência o que? Uma extensão, né? Lembra que nós apresentamos esta antiderivada no exercício anterior, em umas aulas anteriores, e que colocamos aqui? Então, fazendo uma extensão, se g de x é uma função diferenciável, então, se u é igual a g de x, então, ó, repare, vai ser muito parecida com essa, só que aqui agora vai aparecer quem? A g de x elevado a n no lugar aqui, e a derivada da g de x aparece aqui, g' de x dx. Ou seja, fazendo a sequência que a gente apresenta aqui, baseado na substituição, u é igual a g de x e g' de x dx é igual a du. Então, esta derivada agora eu resolvo como esta aqui, ó, só que a diferença é que aqui está na variável x, a outra está na variável u. Então, u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais a constante arbitrária. Como eu estou fazendo o meu problema original em x e não em u, o que eu posso fazer? Aqui eu posso retornar para a variável x. Então, vai ficar g de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais a constante de integração. E, novamente, temos que nos ater que nós não podemos ter o n igual a menos 1, por razões óbvias aqui. N mais 1 está no denominador e menos 1 aqui vai zerar o denominador. Ou seja, então a gente ganha, além dessa forma que é específica para o caso de x elevado a n, a gente ganha esta outra fórmula aqui, essa outra expressão, para qualquer combinação aqui, onde eu possa utilizar o g de x e a derivada de g de x aqui. Na próxima aula vamos fazer um exemplo aplicando este teorema. Valeu, pessoal? Vamos junto, vem com a gente na onda da matemática. Um abraço.